Vamos lá aqui, ó. A gente falou de varicela, falamos de varicela, não foi? Qual é a característica do exantema da varicela? Sem olhar para o chão. Tem. Mácula, pápula, vesícula e crosta. Sendo que o predomínio é vesicular. Predomínio vesicular. Beleza. Quando que se dá o período de transmissão da varicela? Enquanto tem vesícula. Enquanto tem vesícula, não tem jeito. Qual a diferença da varicela para o zoster? Para o herpes zoster? Para esse cara aqui. Não é nem reinfecção. Não. Reativação. Dá com o termo reinfecção, porque dá a impressão que você pegou o vírus da varicela de novo. Na verdade, ele está em latência ali no gânglio nervoso e ele é reativado. Eu cheguei a falar um pouquinho dele, mas qual é a diferença para a varicela? A diferença é que o exantema é igual, só que assim, ele é localizado. As lesões são mais desse tipo aqui, ó. Tá? Não tinha mostrado essa foto na aula passada, mas as lesões são mais desse tipo. Mesma coisa, você vai ter mácula, pápula, tem vesícula. Só que qual é o perfil desse tipo de lesão? Ela acompanha um trajeto nervoso. Ela acompanha o trajeto nervoso. Na varicela, eu tenho um quadro muito mais de prurido. No zoster, eu tenho um quadro muito mais de dor. É diferente, tá? A diferença é exatamente essa. Aqui eu tenho muito mais um quadro doloroso. Agora, é comum ver zoster? Herpes zoster por aí? Não, não é, tá? Na verdade, isso a gente pensa em quê? No geral, de tudo de DIP que a gente viu até agora. Posso pensar em HIV, posso pensar em situação de baixa imunidade. São situações que normalmente eu tenho reativação, tá? É doença definidora do HIV? Define HIV? Tem um zoster, tem AIDS? Assim? Não. Tá? Isso aqui é uma doença que ela é sugestiva. Ela entra naquele grupo de doença sugestiva. Tratamento desse troço, que a gente também tinha matado. Para varicela, a gente até cita a ciclovir, mas ele não muda nem para mais nem para menos o curso da varicela. Tem mãe que olha assim, não, mas eu vi que tem um tal de aciclovir que pode dar. Não, cara, você pode. Não ajuda, mas assim, falando, o aciclovir não muda a evolução da varicela. Não vai acelerar a cura, também não vai retardar a cura. Não precisa. A gente tem no protocolo. Assim, quando é que a gente lança a mão da aciclovir na varicela? Quando eu tenho varicelas complicadas. Tá? Varicela complicada. Uma outra coisa que eu não falei aqui, na aula de varicela, que é muito comum na pediatria. Principalmente se você tem pediátrico, a gente vê isso. A gente orienta a mãe lá e a criança para não ficar coçando isso daqui. Tá? O que acontece? A criança coça esse troço, abre lesão, abre porta de entrada e uma das principais bactérias que eu tenho aqui na pele entram, que é o Staphylococcus, e a criança pode fazer quadros de pneumonia por Staphylococcus, tá? E aí vocês lembram da aula de pneumonia que eu falei lá por Staphylo. Pneumonia por Staphylo, ela é grave, ela dá muito derrame pleural, tá? Então isso é muito comum nesses pacientes aqui. É comum que eu diga assim, complicação que pode ocorrer, tá certo? Tá ali Jubineison, né? Tomando banho de permanganato. Eu pensei que era de foto. Não, não é não. Não. A bacia aqui é muito moderna. Sou mais antigo. Só. Tranquilo? Jubineison da catapora do beijinho no ombro. Zoster, não tem o que fazer. Zoster, ele é aciclovir direto. Lembra que eu até falei o esquema, você decorar a dose, mas normalmente são 5 doses de aciclovir ao dia. Tá? O cara, por 10 dias, o cara toma 50 comprimidos de aciclovir. É um tratamento caro, tá? Só para aciclovir é um pouquinho caro. Tranquilo esse aqui? Nada demais, né? Ficou faltando nosso amiguinho aqui, ó, da coqueluche. Hoje, assim, eu já peguei alguns casos isolados de coqueluche aí no CTI. Mas olha só, é raríssimo hoje por conta de vacinação. Tem algumas peculiaridades para a gente falar aqui. O que é Bordetella pertussis? Entender? É só por nível cultural? Pertussis significa tosse grave. Tá? Pertussis significa tosse grave. Bordetella, na verdade, vem de Bordet, que foi o cientista que descobriu esse bicho aí. Tá certo? Bom, olha só. Uma dica pra gente aqui. Qual é a característica da coqueluche que me interessa para uma prova de vocês? Só gravar. Pertussis é tosse grave. Então o cara tem acesso de tosse.
e tosse, 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 não para. Daqui a pouco, o que vai acontecer com o indivíduo? Não consegue nem respirar direito. Ele vai fazer o quê? Entrar numa apneia e parar. E vai dar uma desmaiada. E aí a mãe começa a sacudir a criança, sacode aqui, joga pro alto, bate nas costas para ver se volta, tá? Mas o problema é exatamente esse. A criança tem quadro de tosse com sensação de asfixia. E aí depois vomita, tá? Então isso é a característica da doença. Um quadro de acesso grave de tosse. Isso leva a criança lá a direto tossir, tossir, tossir. Agora, um diagnóstico bem fácil, tá? Não é assim. Quem é mais, não é da época de vocês não pegaram isso em hospital, com tanta recorrência. Mas quem dava plantão em pronto-socorro pediátrico, bastava você ter uma criança dessa na sala de espera, você já sabia que era coqueluche, exatamente pelo padrão de tosse. Tá? Pelo padrão de tosse que o paciente tinha, aquela tosse que não para. Uma coisa é a criança tossir por causa de uma pneumonia, ter uma tosse para, aquela tosse encatarrada. Essa aqui não, uma tosse normalmente que ela é seca, tá? É uma tosse seca. E é um acesso paroxístico, é do nada. O termo paroxístico aqui é algo de surpresa. Então a criança tem uma tosse do nada, desencadeia um quadro de tosse absurdo, vai tosse, daqui a pouco vai asfixia e para. Tá? Como é que a gente faz isso? O diagnóstico é basicamente clínico. O próprio padrão da doença a gente já define. Ó, é uma tosse dessa característica, acabou. Laboratorial, existe isso aqui, ó, posso colher material de nasofaringe, fazer cultura de material de nasofaringe. Aí vai a pergunta, padrão ouro para identificar um micro-organismo, mas eu não preciso dele para fechar o diagnóstico, porque a clínica já é praticamente definitiva, tá? Só tem uma droga para tratar, que é a eritromicina, tá? Só tem uma droga de tratamento, que a eritromicina também nunca vi cobrar nada disso aí em prova. Falei que essas doenças que a gente veio dando nessa retinha final, basicamente o que o cara exige de você é o conceito da doença. Se você sabe qual é a clínica básica. Foi igual aquela questão que a gente fez da prova da Fiocruz. O cara te dá a definição da doença, ó, que doença é essa? É sarampo, é catapora, é varicela? Então assim, é bem tranquilo. Discursiva? O que você respondeu? Foi o quê? Perguntando o que era a doença, quais eram os cuidados. Beleza. Cuidado não tem mistério. Prevenção é vacina. Você tem a DPT, DPTA, você tem a pentavalente, que é tudo associado ali, tá? Associada à profilaxia. Hoje é muito difícil ter. Tá? Assim, o último caso que eu vi de coqueluche, mas também não estou fora de CTI pediátrico, já tem algum tempo. Tem uns 4 ou 5 anos, mais ou menos. Que eu vi um caso que a gente internou no CTI pediátrico. Tá? E precaução respiratória por gotícula. Isso aí também é outro cuidado que a gente tem que ter. Agora, o básico é oxigenoterapia, porque a criança faz acesso de tosse direto. Então, outra coisa, um dado legal. Não está escrito aqui, mas seria vantagem fazer sedativo da tosse na criança? Sedativo de tosse? Fazer xaropinho de codeína, fazer Antux, que é a levodoropropizina. Seria vantagem? Então vamos inibir a tosse da criança, bloqueia a tosse. Então, vamos lá. Tudo tem um motivo. Criança tosse igual a louca. Se começar a atrapalhar o padrão de sono e repouso da criança, vale a pena fazer. Mas não vou chapar a criança. Diferente. Vou dar só para dar um conforto para poder dormir e tal. A gente faz uma dosezinha à noite para poder dar um conforto para a criança dormir. Porque isso aqui, como o ataque é paroxístico, dado nada, pode ser que 2 horas da manhã a criança faça um acesso de tosse. Tá? Do desespero. Codeína. A codeína é o inibidor central de tosse. Tem periférico também, mas para esses casos não. É xarope. Xarope de codeína. O inibidor periférico, o quê? Mas assim, ele é opioide, tem esse cuidado. É uma droga opioide, então assim, a gente tem que... Falei, não é para dar e chapar a criança não, pô. Daqui a pouco o problema é que você inibir muito a tosse também, você acaba favorecendo com que a bactéria não saia, né? Fique dentro da criança ali. Tranquilo? Outro nosso amiguinho aqui, para fechar o pacote. Tétano. Já viram algum paciente com isso? Tétano? Tá com tétano, tetania, cuidado que tem os termos aí que o pessoal, o cara tem tetania, ele tem tétano? Não, ele pode fazer uma contração tipo a do tétano, uma tetania por distúrbio eletrolítico, por exemplo. Tá? Vamos lá. Qual é a ideia aqui? Esquece o slide, ideia vulgar das pessoas. Você pisou num prego enferrujado, vai ter tétano?
Não, tá? Caiu na rua ali, sei que lá, bateu a cabeça, fez um corte, não tá com a vacina antitetânica em dia, vai pro hospital, e aí? Preciso tomar vacina, preciso tomar soro antitetânico? Depende. Então, esses detalhezinhos que a gente pode perguntar na prova para vocês. Onde que eu acho o Clostridium tetani? Para começar. Onde que eu vou achar esse cara aí? Não, mas daí ele chega... Vai assim, tá no solo. Mas como é que ele chegou lá? Ele veio de algum lugar, pô. Ele não brotou do solo, não é uma planta. Ele apareceu de algum lugar. Clostridium tetani, ele coloniza intestino de cavalo, de boi, tá? A gente tem... Oi? Sim, a gente tem no nosso intestino uma espécie de Clostridium também, só que não é o tetani. O nosso Clostridium que tem no nosso intestino é chamado Clostridium difficile. Mas tá aqui tranquilo. Oi? Difficile, né? Mas é difficile. Clostridium difficile. Causa mal pra gente? Aparentemente ele tá ali, cara. Claro que existe uma situação que você pode ter infecção pelo Clostridium difficile. E aí tu já sabe que a gente aprendi isso na infectologia. É difícil de tratar. Então, assim, não é tão comum, tá? Mas situação que você faz muita quimioterapia, você expolia muito o intestino do cara, faz muito laxante, existe um risco de você ter infecção pelo Clostridium difficile. Mas não é o nosso caso aqui, a gente tá falando do tetani. Então ele tá em intestino desses animais, pô. Cavalo, boi, tá certo? Tranquilo? Principalmente fezes animais aqui. Fezes humanas é raro de ter. É raro. Falei, posso ter um Clostridium tetani nas minhas fezes? Cara, se você ingerir talvez alguma coisa com esporo de Clostridium tetani, mas falei, é raríssimo. A minha ideia principal é fezes de animais. Claro que estão no solo, automaticamente pode disseminar o esporo, e aí disseminar para terra, poeira, sei que lá. Mas qual o mito do ferrugem nessa brincadeira aí? Qual o mito do ferrugem? Não é isso. É que, na verdade, o ferrugem ele forma tipo uma capa protetora e o esporo fica aqui por baixo. Então, com aquela capa do ferrugem, ele fica protegido contra calor, umidade, frio, sei que lá. E o esporo depende de oportunidade para eclodir. Agora, beleza. Vamos botar a situação bacana. Você pisou num prego enferrujado em que tinha Clostridium tetani. O que vai te causar o tétano? É a infecção bacteriana ou é a toxina liberada por ele? É a toxina. Não é o Clostridium tetani em si. Ele está na ferida. Mas as toxinas que ele libera ali é que acaba gerando a lesão do tétano. Agora, beleza, como é que isso funciona? Olha aqui, vamos voltar lá na aula de neuroanatomia de vocês. Primeiro período. Olhando H medular, certo? Medula espinhal. Você tem neurônios da periferia aqui, tá? Que sobem até a parte do córtex. Eu tenho também via de resposta, tá certo? A via normal vou botar no pretinho ali. E eu tenho uma via, né? Automaticamente na via normal, isso aqui também vai voltar e vai sair. Certo? Isso é um mecanismo normal. A parte do estímulo nervoso, ele entra pela região posterior da medula e sai o estímulo de resposta, vou botar para cá certinho, ele entra pela parte posterior e ele sai para a periferia pelo segmento anterior. Certo? Mas, tranquilo daí? Claro que isso vai passar por uma interpretação e tudo mais, na cabeça, córtex, volta, beleza, resposta normal. Só que existe uma situação em que pode acontecer isso aqui, ó. Ou seja, o que aconteceu contigo? Tomou um sustinho, não tomou? Aí você deu tempo do teu cérebro interpretar isso? Não. Quando você pisa num prego, você tem interpretação cortical? Você chega assim, caraca, calma aí, via aferente, neurônio, medula, caramba, pisei num prego, tira o pé daí. Tu faz isso? Tu bota a mão na chapa quente e fala, caraca, está queimando a minha mão, tira a mão daí. É assim? Não. Isso é rápido por quê? Porque você tem mecanismo de reflexo. Arco reflexo passa por sistema nervoso central, óbvio, ele tá, mas passa pela interpretação cortical? Não. No arco reflexo, o que acontece? O estímulo vem até a medula e volta rapidamente, para que você tenha resposta rápida. Resposta de fuga.
Tá certo? Aí que mora um detalhe. Quando eu fiz esse teste de dar o susto, você não pega a tua mão, por exemplo, numa chapa quente, encosta a mão e fica assim, né? Fica assim? Não. Você está aqui distraído, você encosta a mão e fala, caraca, tirei a mão. Rapidamente para. Por quê? Aí que mora o detalhe da doença. Existe um interneurônio na medula. Esse eu vou fazer que vocês decorem. Existe um interneurônio aqui, que faz toda essa coordenação pra gente. Vou botar ele bonitinho. Existe um interneurônio aqui, que faz toda essa coordenação. Esse neurônio é chamado neurônio de Henschel. Esse camarada aí, ele libera um neurotransmissor chamado glicina. Tá? Ele libera um neurotransmissor chamado glicina, que faz exatamente isso que eu te falei. Você estabiliza o teu movimento no arco reflexo. Então você toma um determinado susto, você puxa a mão e para. Você não fica tremendo igual um maluco. O que acontece no tétano, na fisiopatologia? As toxinas do Clostridium destroem o neurônio de Henschel. E aí o que acontece? Você perde glicina. Então qualquer susto, qualquer ruído absurdo, qualquer situação que você expõe ao paciente com tétano, o cara começa a se contrair desesperadamente e não relaxa, porque ele não tem esse mediador químico aqui, não tem esse neurotransmissor. Tá? A fisiopatologia é essa. Tranquilo? Qualquer luminoso, barulho, qualquer coisa, você dá o estímulo pro cara, vai entrar no quarto do paciente com tétano, bom dia! O cara contrai, maluco, dele só foi bom dia, o cara mais contraiu porque não tem como estabilizar aquilo. Tá certo? Foi até aí? Olha só, pode ficar tranquilo com a doença porque a doença não é contagiosa. Já vi gente falar que tétano é contagioso, que pega. Não pega, cara. A toxina que tá aqui, pô, destruindo ali. Ah, mas tem cura? Tétano tem cura? Tem. Se você tratar no início. O problema é o seguinte. Você vai destruir neurônio, cara. Não tem regeneração, não. Então, dependendo da quantidade de neurônio que você destruir, o cara vai ficar dependente de medicação pro resto da vida. O problema é que as medicações dele é só coisa boa. Sedativo. Por quê? Cada hora que ele contrair, uma dosezinha de diazepam. Imagine isso direto ao longo do dia. O cara tem que ficar numa bolha, sem escutar barulho, não pode ter estímulo nenhum agressivo, tá? Então, é um problema por conta disso. Tá certo? Agora, vamos às perguntas boas aqui. Na prova, na clínica, tem ali, pode ter febre e tudo mais, mas olha o padrão. Que tipo de postura é essa aqui que o paciente apresenta? É epiop, deve ser, né? Opistótono. Opistótono. Tá? Opistótono, tá certo? Outra característica maneira, tá ali. Existe possibilidade de ter tétano neonatal? Existe. Mas como é que é o perfil? Como é que uma criança recém-nascida, coitada, tem tétano neonatal? Como é que ele adquiriu isso daí? Pisou no prego enferrujado? Não. Transmissão vertical, o que vocês acham? Os aparelhos? Vamos lá, né? Parou. Na atualidade, mundo de hoje, você acha que ninguém esteriliza aparelho, ninguém esteriliza instrumento. Então eu já vi ele fazendo na época de tesoura. Eu falei, caraca, a gente não utiliza uma tesoura no centro cirúrgico que não veio de uma autoclave. A gente espera que aquilo esteja esterilizado. É, mas pensando no tétano, mas olha só, qual é o meu bizu pro tétano aqui? A coisa mais fácil de ocorrência de tétano neonatal. Porta de entrada, coto umbilical. Quem que mexe ali? Vó doida. Que bota moeda, que bota umas coisinhas em cima do coto umbilical. Contaminado, automaticamente não tem nenhum cuidado de higiene ali e acaba gerando contaminação da criança por conta disso. É raro de se ver. É raro, tá? Esse esquema que a mãe faz, em nenhum momento protege algum % desse bebê? A vacina? Não, a gente orienta, tem que tomar vacina preconizada no pré-natal. Esse esquema não protege de alguma forma? Vamos lá, a vacina, ela... Vou tirar uma coisa que eu não sei se o professor de vacina falou isso para vocês. Nenhuma vacina protege doença. Nenhuma. Nenhuma vacina protege a doença. Se fosse assim, ninguém tinha tuberculose e todo mundo tomou BCG. Se fosse assim, criança que toma vacina da varicela não teria varicela.
A vacina vai me proteger contra a forma grave. Isso hoje, sim, é coisa de livro. Isso aqui é foto de livro, não é foto de paciente meu. É de livro, que eu tirei do livro. Mas é raro, assim, é muito raro até hoje. Porque o pré-natal, nesse sentido, pelo menos a mulher toma a vacina direitinho, pelo menos nesse sentido ela faz. Mas é raro. Se perguntar a porta de entrada aqui para tétano neonatal, é coto umbilical. Tá? Principalmente na região do coto umbilical. Óbvio que antes da criança ter um tétano, ela vai ter uma onfalite, se não evoluir com uma peritonite, tem uma série de outras situações aí. Tá certo? Outra coisa. Tiãozinho, tá feliz? Não. Tiãozinho tá feliz? Qual o nome disso daí? Riso satânico. Satânico não, calma. Sardônico. Riso satânico, velho. O capetinho, eu desenho o capetinho ali. Então olha só. Riso satânico. Não, riso satânico é sacanagem. Tá certo? Então, ó, Tiãozinho tá ali. Isso é riso sardônico. Tá? Trismo, que são essas contrações absurdas aí. Então, basicamente é isso. Pode ter disfagia, trismo, que é essa rigidez aqui, opistótono, rigidez de musculatura abdominal. Não precisa de nada, cara. Agora, vamos para as questões legais aqui. Posso pagar isso? Bom, disse para você que, ó. Vou gravar essa. Vou levar. Na turma do ano que vem eu falo isso. Na turma do ano que vem. Isso aí. Pior é a outra que fala. Teve uma aluna que falou também nessa mesma balela tua, falou assim, não, riso nardônico. Eu falei, lembrou dos nardônia, criatura? Olha só. Olha aqui. Riso nardônico. Aluno inteligente, é cult, né? Ela acompanha a notícia. Olha só. Um detalhezinho aqui, ó. Minha briga pra vocês. Quando fazer um ou outro. Você está na sua casa, descascando aipim. Aí você está lá, final de semana, quer fazer um aipim pro NEM. E aí você pega a faca lá e corta o teu dedo na faca. Você não está em dia com o teu calendário de vacinação. Vai para a unidade de saúde, vai para a UPA tomar ponto. Aí o cara perguntar com antitetânica em dia, você não. Tome logo antitetânica. Certo ou errado? Então vamos lá. A situação problemática é, você está descascando aipim na sua casa, cortou o dedo na faca da sua casa. Vai precisar tomar desesperado? Vai ter que sair, caraca, eu preciso de um posto, eu preciso tomar vacina, eu preciso de um posto. Cara, a faca é sua. Tua faca fica no cocô do boi? Você guarda no cocô da vaca? Não, pegar a faca no cocô na bunda da vaca ali, para pegar aqui e cortar. E me cortei. Não, cara, olha só. Você cortou o instrumento da tua casa, tu tá tranquilo, tá tudo bonitinho, higienizado. Aí já vi uma aluna louca e falou assim, mas o aipim pode estar com terra, professor. Eu falei, caraca, problemática. Tu vai lavar o aipim antes de descascar, então eu espero isso, que você lave antes. Ninguém descasca o aipim com terra, então assim, né? Não precisa. Numa situação, né? Você não tá com a vacina em dia, a gente vai orientar você a tomar vacina? Vai, pô. Claro que vai tomar vacina. Mas é óbvio que para atualizar teu calendário vacinal. Mas com medo de você ter um tétano numa situação dessa? Não, não é. Vamos lá, outra situação. Você está aqui na rua, atravessa aqui a 28, caiu, bateu com a cabeça ali na calçada. Aí tomou 5 pontos na testa. Vai para a unidade de saúde, tomou ponto. Tá com a vacina em dia? Não tô. Tem que tomar vacina rápido ou posso também ficar assim? Pode esperar um pouquinho. É melhor tomar mais rápido. Por que vacina e não soro? Por que eu faria vacina e não soro nesta situação? Estou falando de um acidente que ocorreu aqui no asfalto. Ah, mas pode ter passado o animal e ter cagado ali? Pode. Pode traído pelo vento. Pode. Mas a chance é menor. Não é uma chance grande. Tá? Agora olha a situação. Você foi assistir uma corrida de cavalo no Jockey Club. O maluco caiu de cabeça do cavalo. Caiu naquela areia. Cortou a cabeça. Não está com a vacina em dia. É melhor tu fazer vacina ou soro? O maluco, é melhor tu fazer soro. Porque ali a possibilidade de você encontrar clostrídio naquele terreno é muito alta. Depende da situação. Eu não vou fazer soro assim, caraca, não, o cara cortou a mão em casa, não, mete um soro antitetânico nele rápido porque ele não está com a vacina em dia. Não, cara, a situação não precisa de soro. Não é uma coisa assim desesperadora, tem que dar o soro antitetânico para ele, tá? Mas... Então, aí a situação, falando, é o ambiente. Aí eu falo, o diagnóstico aqui, ó, ele é bem legal, ele é clínico epidemiológico.
Então, assim, é epidemiologia do local, você tem que conhecer, pô, o local que você está trabalhando. Você vai trabalhar numa clínica da família da vida aí, você tem que ter pelo menos a noção do que ambiente é aquele, que comunidade é aquela, tá certo? Para ter uma noção do que você vai fazer. A gente coloca a possibilidade aqui, ó, fazer imunoglobulina, né, antitetânico em caso de urgência, ou o soro antitetânico é para neutralizar a toxina. Claro que isso aqui, eu já estou pensando assim, a possibilidade alta do cara ter contato com clostrídio. Então, soro ou imunoglobulina é para neutralizar logo a toxina tetânica, tá certo? Mas se eu tenho um acidente que eu falo assim, pô, é baixo risco, não tá com a vacina em dia, mas pô, vamos lá, tomar a vacina para atualizar o calendário, não é nada desesperador, tá? Não é porque você cortou em casa, caiu de cabeça em casa, que você tem que tomar logo isso. E no caso tétano, inicialmente penicilina cristalina, tá? Metronidazol, né? Também a gente pode fazer, mas não é tão comum, essa penicilina cristalina é melhor, limpar ferimento e sedativo por caso de contração muscular, tá certo? Isso é o mais problemático aí. Dúvidas? Esse cara? Tétano é tranquilo. Notifica ou não? Notificação compulsória ou não? Já que eu vou entrar no mérito da discussão do zap de vocês lá. Vou dar uma cepa para vocês nunca mais errarem esse diabo e ficar discutindo se é 24 horas ou se é imediata. Olha só, fica na dúvida. Eu li que é isso, eu li que é... Macete. A doença é uma desgraça? A doença, pensa assim, é desgraça? É uma desgraça. A doença quase não tem? Tu vê tétano toda hora? Não. A doença tem um alto poder de letalidade? Tem. Porra, tu vai esperar. A doença é erradicada, tem outro detalhe, a doença é erradicada naquela região? É. Olha só. Só somando isso aqui, é grave, tem alto poder de letalidade, a criança tem a doença tem uma transmissibilidade absurda para matar, não sei o quê, é grave, é uma doença que quase não tem na minha região. Tu vai esperar para notificar uma semana? Não, tu vai fazer o quê? Imediatamente. Agora a doença é mulambenta, todo mundo tem, todo mundo está acostumado, não sei o quê, forma típica. Aí tu pode fazer, então daqui a uma semana eu notifico. Aí fica na dúvida da hanseníase que você botar no grupo. Hanseníase é doença de notificação imediata. Caraca, uma hanseníase. Preciso transmitir. A transmissão é rápida, vai causar uma epidemia de hanseníase no Rio de Janeiro. Não, cara. Tá? Não é isso. Dengue. Dengue, todo mundo tem dengue, cara. Dengue. Agora o maluco chegou com uma febre hemorrágica do dengue. Porra, é desgraça. Desgraça, notificação imediata. Ok? Tularemia. Alguém sabe o que é? O que é tularemia? Tularemia, sabe o que é? Se aparecer um paciente que a gente fala assim, é suspeita de tularemia, tu vai fazer o quê? Não sei que porra é essa, notifica. Tem uma tularemia que o doutor falou que é tularemia. Avisa logo a Secretaria de Saúde. Tularemia é conhecido como febre do coelho, tá? Causada pela bactéria Francisella tularensis. Não me pergunta mais nada, porque eu só sei isso. Olha só decorei isso para dar aula. Falei, vou decorar a Francisella tularensis, que é a única coisa que eu sei do manual. O resto, da onde veio? Do coelho, tá certo? Olha só, o cara chega para você com uma suspeita de febre do Nilo Ocidental. E tu sabe que diabo é isso? Notifica 24 horas, tá certo? Agora, as únicas pegadinhas que costumam cair na prova para sacanear. Febre amarela. Aí o cara, pô, tu pega uma febre amarela no Rio de Janeiro, a notificação é imediata. Aí o cara joga na área endêmica. Ela continua sendo imediata. Por quê? A febre amarela está dentro de um grupo seleto de doenças que são de notificação pela OMS, tá? A Organização Mundial de Saúde. Então, as doenças que estão na lista da OMS é de notificação compulsória em 24 horas. Aí entra febre amarela, H1N1. As doenças meio malucas aí, varíola, peste negra, peste bubônica, essas diabos que tu não vê, ebola. Então, essas porcarias são notificação em 24 horas, independente se tem na área endêmica ou não. Macetinho. Uma hansenismo? Pelo amor de Deus, imediata? Caraca, vai causar um surto de hansenismo. Isola esse maluco logo, né? Assim, tá? Então é semanal. Doença que tu vai ser. Olha, tuberculose, que é outra pegadinha. Tuberculose. É mais um que tuberculose na estatística. Semanal. Agora o maluco chega com uma tuberculose de suprarrenal. É normal isso? É comum? Não. Notificação imediata. Tuberculose extrapulmonar passa a ser imediata. Entenderam a diferença? Foi? Estressa mais com isso, não? Vamos lá. Deixa eu finalizar aqui.